Porque essa que é a questão-chave. Como que tu escolhe ali com tua cabeça de macaco aquilo que vai te dar a maior recompensa num período maior? E tem um hack para isso. Como ter motivação infinita? Eu percebi esse hack quando eu estava no Google Maps. Como que ele funciona? Primeiro, a gente tem que entender como que a motivação funciona e como que ela é uma parte essencial de fazer qualquer coisa. Tem um estudo com os ratinhos em que eles degeneram núcleo dopaminérgico no cérebro deles e se tu botar um queijo a, sei lá, 50 centímetros de distância do rato, ele não vai andar até esse queijo porque ele não tem motivação, ou seja, o córtex dele não libera dopamina o suficiente para ele ir até aquele queijo e ele acaba morrendo de fome. O que que a gente pode aprender com isso? Que dopamina e motivação é inerente a qualquer ação que nós fizermos. Então, aquele mito de disciplina meio que cai por terra. É claro que tu precisa ter uma constância nas coisas, porém, a motivação ela é um fator intrínseco para tu realmente ter sucesso em praticamente todas as atividades que tu fizer. Mas o que mata a tua disciplina, que na verdade mata a tua motivação, é a tua percepção de esforço. Então, digamos que eu tenho a percepção de esforço X, eu tenho uma percepção de esforço 5, aqui, para jogar videogame. E eu começo a jogar videogame e eu vejo que isso não é tão difícil. E essa minha percepção de esforço, ela vai caindo e eu vejo que é muito fácil jogar videogame. Para mim, eu simplesmente entrar no computador e começar o meu jogo é fácil. Eu só preciso dar 2 cliques ali que vai abrir o jogo. Porém, a minha percepção para gravar esse vídeo, ela é alta. E digamos que eu vou gravar pela primeira vez, eu tenho uma percepção de esforço 5 e eu vejo que, na verdade, ela aumenta para um 7, digamos assim. Então, da próxima vez que eu vou gravar um vídeo, eu vou ver que a percepção de esforço é 7. Mas, quanto mais eu faço, menos a percepção de esforço é uma barreira para eu fazer aquela atividade. Isso acontece tanto com as atividades que requerem mais esforço, como gravar um vídeo, fazer uma tarefa, trabalhar, mas também com jogar um jogo, por exemplo, que tu já tem algo habitual acontecendo, pois se tu sabe como é aquilo, tu tem na tua mente que vai ser a mesma coisa e o teu jogo ele vai te dar a mesma recompensa que tu teve na vez passada que tu jogou. Porém, aí a gente está falando de uma atividade sozinha, uma atividade independente. Quando a gente agrega as atividades, vira um embolado de percepção motivacional, digamos assim. Então, se eu tenho a percepção de que gravar um vídeo é nível 7, tá? Mas eu também tenho a percepção de que jogar um jogo é 2. Então, é muito mais fácil eu, digamos, passar essa barreira de esforço e jogar meu jogo do que passar essa barreira aqui, que é nível 7. Então, o que eu escolho para liberação de dopamina? Eu escolho a atividade de menor esforço. E isso, cognitivamente, faz todo sentido. Porque, para preservar a energia, o nosso cérebro de macaco escolhe a atividade que vai nos dar a maior recompensa pelo menor esforço. E a gente faz isso porque no short term, no período curto, a gente recebe um pico de dopamina maior. Quando a gente grava um vídeo, quando a gente trabalha ou faz qualquer coisa que precisa de um esforço maior, nosso pico de dopamina ele não é tão grande e a liberação de dopamina também é diferente. Ela é mais esticada, digamos assim, não é como se fosse um pico. Isso foi para te explicar mais ou menos como que funciona a dopamina. Tu já deve ter ouvido isso. Eu já estudei bastante sobre isso, inclusive se tu não sabe, eu fiz biologia. Inclusive, se tu não sabe, eu escrevi um artigo com Wesley Delanogari. Mas enfim, a motivação ela é bem complexa. Se eu parar para falar todos os caminhos neurológicos aqui, a gente vai ter que fazer um seriado só sobre isso. Então eu vou te falar meio que o bro science aqui da dopamina. E o que eu vou te falar é para canalizar a tua dopamina que você botaria em um lugar para outro. O que vai ser custoso, mas é aí que entra a tua parte cognitiva do pré-frontal para entender
que uma atividade de menor esforço não vai te dar uma recompensa tão grande quanto uma atividade de maior esforço numa data maior, num long term, que a gente chama. Mas como que tu faz isso? Porque essa que é a questão-chave. Como que tu escolhe ali com tua cabeça de macaco, como que tu escolhe aquilo que vai te dar a maior recompensa num período maior? E tem um hack para isso. Ah, tu quer um hack? Eu sabia que tu queria um hack. Eu também gosto de hack. Vou te dar um hack. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu adoro o Japão. Eu sou um iabu fedido, tá? Mas eu tenho uma namorada, pelo menos. Eu adoro o Japão. A gente adora o Japão. A gente, na verdade, sonha em morar no Japão e ter uma casa lá. E o que eu faço para canalizar a minha dopamina? Sempre, quando eu tenho um tempinho, eu vou no Maps e eu olho ali pelo Maps as ruas e as cidades do Japão que são mais na área rural. Isso me dá um senso de motivação, um senso de responsabilidade para os meus desejos. Então eu automaticamente não vou querer abrir meu joguinho idiota que eu sei que não vai me dar aquilo que eu quero, não vai me dar a prosperidade suficiente para eu comprar uma casa no Japão. Que eu sei que é difícil, na verdade, talvez eu não tenha nem ideia do quanto difícil isso é. Porém, pelo menos, eu já sinto que eu estou um pouco mais próximo dessa minha meta. Quando eu queria passar para a Universidade Federal de Santa Catarina, para a UFSC, por exemplo, eu via todo o santo dia o mesmo vídeo. Todo o mesmo santo dia o vídeo institucional da UFSC. Cara, é incrível, é incrível. E eu passei com uma nota boa, inclusive. Eu fiquei obstinado para passar na UFSC. E foi isso que aconteceu. Toda aquela minha motivação, eu digo que se não fosse por aqueles vídeos institucionais da UFSC, as pessoas mostrando como que a UFSC é, eu não teria passado. Porque eu não teria motivação suficiente para estudar daquele jeito que eu estudei. E agora eu acredito que eu sou um cara mais letrado, um cara mais instruído, só por aquela época, porque antes eu era muito vagabundo. Eu não estudava e eu quase rodei por português, tá? Quase rodei por português no terceirão. Eu odiava português, mas eu fazia uma redação muito boa, muito boa. Por isso que hoje a minha copy também é muito boa. Voltando para o assunto, não tenha objetos, e com objetos eu quero dizer, por exemplo, o teu joguinho do computador, não tenha muitas comidas hiperpalatáveis ao teu dispor, porque isso te dá um senso de que eu gosto de falar de dopamina rápido, então é algo para tu suprir aquela tua necessidade de liberação de dopamina. Então, quanto mais tu vê aquele objetivo principal, mais tu tende a direcionar o teu esforço e a tua energia para atividades que agregam a continuidade da conquista da meta. E é assim que eu tenho motivação infinita. Eu olho para o Google Maps, eu vejo onde eu quero morar e eu me imagino nesse lugar, como eu fiz na UFSC. Se tu quer ter, por exemplo, um carro foda, cara, vê vídeo de carro. Vê vídeo de carro e vê que tu tem que trabalhar. Tu tem que trabalhar para conseguir aquilo. Não vai cair aos teus pés. Você não é herdeiro e acredito que pouca gente seja herdeiro e o trabalho, ele é difícil. Então, tu precisa de motivação para trabalhar. Não é questão só de disciplina. Consistência é uma palavra melhor do que disciplina. Porque tu tem uma consistência de motivação para tu sentar a bunda na cadeira e trabalhar é um fator muito mais importante do que tu só aparecer no lugar e não trabalhar. Pô, isso não vai te deixar mais próximo das tuas metas. Na verdade, tu tá se enganando falando que tu tem disciplina. Porque tu pode ter disciplina em sentar a tua bunda na cadeira e ficar scrollando o YouTube. Isso também é disciplina. E aí? Mas tu não tem a motivação necessária para fazer o trabalho que precisa ser feito para alcançar as tuas metas. É isso. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve que eu vou fazer um scraping com todos os meus inscritos e vocês vão receber no e-mail de vocês um curso, ou seja lá o que quer que seja o nome dessa coisa aí que eu vou mandar para vocês, que vai ensinar a como que vocês conseguem, primeiro, prospectar muita gente e fazer dinheiro com isso.
ou seja, prospectar cliente. É a minha máquina de prospecção e só os meus inscritos vão ganhar isso. Então, se tu não está inscrito, se inscreve. Eu vou fazer um scraping, vou ir por cada usuário que está inscrito e vou mandar para vocês, provavelmente pelo e-mail, esse curso. Valeu? Até mais.